Foi, foi, foi. Fala, gente, voltei para mais uma aula nossa de geografia. Se tiver uma música de fundo, desculpa. Tem um bar aqui na frente, ele fica tocando música e eu tô há horas esperando ele parar de tocar música e ele não para nunca. Então vamos assim mesmo, né? É isso, mais uma aula nossa e já vamos direto pro nosso slidezinho maroto. Show de bola. Gente, então como a gente pode ver aqui logo pelo primeiro slide, a gente vai falar sobre as principais economias latino-americanas. E aí quando a gente pensa nessas principais economias, a gente está obviamente falando dos países emergentes. Rapidamente, o que são países emergentes? Vamos explicar isso. Um país emergente é um país subdesenvolvido que possui uma malha industrial, um parque industrial um pouco mais complexificado do que outros países subdesenvolvidos. Ou seja, são países que têm uma estrutura econômica mais complexa do que outros países subdesenvolvidos, que tem um foco mais na exportação de produtos ligados ao setor primário. Lembrando, o setor primário é o setor focado no extrativismo, né? Ou seja, tudo aquilo que nós retiramos da natureza, que nós retiramos do solo, atribuímos um valor àquilo e vendemos no mercado internacional, beleza? Então, um país emergente é um país que possui uma economia mais complexa do que os seus colegas, poderíamos dizer assim, subdesenvolvidos que têm suas economias um pouco mais simples. Então, o importante seriamente é o seguinte: nem todo país subdesenvolvido é emergente, mas todo país emergente é subdesenvolvido. Beleza? Quando a gente fala que o Brasil é um país emergente, a gente não está falando que o Brasil virou um país desenvolvido. Muito, muito, muito longe disso. A gente só está dizendo que o Brasil tem um pouco mais de independência no aspecto econômico do que a Bolívia, por exemplo. Beleza? O Brasil tem um parque industrial, uma estrutura econômica um pouco mais complexificada do que outros países subdesenvolvidos. Por isso que ele é um subdesenvolvido com um grauzinho a mais. Beleza? Então, vou repetir aquela frase. Nem. Como é que era a frase mesmo? Ah, tá. Nem todo país subdesenvolvido é emergente, mas todo emergente é subdesenvolvido. Beleza? Então vamos lá. Antes de entrar no conteúdo, né? Só para comentar com vocês, esse capítulo no livro que vocês têm, ele vai um pouquinho além, né, nesse momento. Nesse capítulo em específico. Ele vai falar de México, Argentina e Brasil de maneira separada. E se eu fosse trazer esse conteúdo para cá de maneira separada, não ia dar tempo da gente ver tudo, né, certinho, para vocês conseguirem ver o conteúdo, estudar e fazer a próxima prova. Né? Então, eu tive que fazer alguns recortes, algumas alteraçõezinhas, beleza? Mas eu tentei enxugar ao máximo, tratar o máximo de informações possíveis para que vocês tivessem acesso com tranquilidade ao conteúdo de maneira íntegra, sem perder muita coisa ou sem perder nada. Então eu trouxe o aspecto geral, vou falar sobre esses países, é obrigatório, né? Mas não vou falar separadinho como está no livro de vocês, para questão de tempo mesmo, tá bom? Mas vamos lá, vai ser muito interessante, vai ser muito boa mesmo assim essa nossa aula. Vamos lá. Então, quando a gente pensa nesses países, nas principais economias latino-americanas, nos países emergentes latino-americanos, são três, tá? Brasil, México e Argentina. A gente poderia, mas aí é bom a gente ter em mente também o seguinte: a economia da Venezuela é uma economia bastante forte também. O PIB venezuelano é um PIB bastante complexo, um PIB bastante interessante, né? Não é um PIB tão pequeno quanto de outros países subdesenvolvidos. A questão da Venezuela não está sendo posta aqui como emergente é por conta da Venezuela ter uma grande dependência da exportação de petróleo. Ou seja, não é uma base econômica tão bem desenvolvida, complexificada como a do Brasil, por exemplo. Tranquilo? O Brasil
tem várias indústrias do setor, sei lá, vou chutar um aqui aleatório, farmacêutico. Então, alguns produtos o Brasil não precisa importar porque ele produz nacionalmente. Não são muitos, são bem poucos, na verdade, mas ele tem. Já a Venezuela não. Ela é muito, 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 muito dependente do petróleo. Então, a maioria dos produtos que ela necessita, né, principalmente produtos básicos, né, que ela necessita para o seu dia a dia, que a população necessita, ela importa. Então, uma base econômica bem mais simplificada do que a desses três países, beleza? Então, a Venezuela tem um PIB bastante significativo, tem uma economia bastante pujante, mas ainda assim é muito dependente do setor primário, tá? Bem mais do que Brasil, Argentina e México, tá? Vamos voltar então. Esses três são os emergentes da América Latina. Aqui que eu já falei, a economia venezuelana também possui uma grande importância na América Latina. Show! Próximo ponto, indústria tardia. O processo de industrialização desenvolvido cerca de um século depois dos países desenvolvidos. Interessante isso, pelo seguinte. Quando a gente pensa na América Latina como um todo, e obviamente dando maior foco nesses três países, nós temos que estes tiveram uma industrialização que ocorreu bem depois, mais ou menos um século depois do que aconteceu nos países de centro do capitalismo, né, que a gente conhece como desenvolvidos, principalmente pensando na Inglaterra. Tá? A industrialização tem o seu pontapé inicial lá na Inglaterra em mais ou menos 1750, primeira metade do século XVIII. Beleza? O Brasil, gente, eu estou falando aqui essa aula é pautada principalmente sobre esses três países: Brasil, Argentina e México, tá? Muitas vezes eu vou falar só Brasil porque é o país que a gente mora, né? Então eu vou trazer o conteúdo para onde nós estamos para vocês conseguirem visualizar bem. Mas o mesmo se aplica a esses outros países, tá? Porque a estrutura é bastante parecida. Tem muitas diferenças, óbvio, mas quando a gente pensa num olhar macro, geral, pensando em como que essas economias, essas indústrias se desenvolveram, a gente tem que considerar, né, que tudo ocorreu de maneira bastante similar, tá? Voltando. Então, esses países, os latino-americanos, né, eles se industrializaram bem depois dos países desenvolvidos. Enquanto a Inglaterra estava desenvolvendo suas primeiras indústrias lá em 1750, o Brasil só vai ter um processo robusto, complexificado, de desenvolvimento de uma indústria de base a partir de 1930, lá na Era Vargas. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tem a Primeira Guerra Mundial, tem até um pouquinho antes alguns momentos ali muito rápidos de desenvolvimento de uma indústria aqui ou outra lá, mas um projeto conectado, focado na construção de um parque industrial de fato, só a partir da década de 30, né? Principalmente pós-crise de 29, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, bastante tempo depois, tudo bem? Então, quando a gente pensa nesses países emergentes, nesses países latino-americanos, de industrialização tardia, a gente tem que ter em mente que esse processo industrial se deu muitos anos depois do que os países desenvolvidos. Por isso que eles têm esse título, tá bom? Vamos lá, diversificação econômica de Brasil, México e Argentina assumiram um dianteiro na industrialização de suas economias em comparação a outros países latino-americanos. Esse é um ponto muito interessante. Esses três países, os emergentes, eles saíram na frente. Eles foram os primeiros países a desenvolver um projeto de desenvolvimento industrial com força frente aos seus colegas de continente, tá bom? Ou seja, México, Brasil e Argentina tomaram a dianteira no processo de desenvolvimento industrial, tá bom? Por isso, entre outros tantos motivos, né, que esses três países possuem economias mais complexificadas e diversificadas, principalmente no aspecto industrial, tá? Vamos lá. Períodos
da industrialização latino-americana. E aí o primeiro período que a gente traz aqui para nossa aula é o da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que vai de 1914 até 1918. Vamos ver. Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos diminuíram suas exportações para a América Latina. Olha só que interessante. Estava rolando uma guerra mundial, beleza? Uma guerra muito complexa e que literalmente exigia toda a estrutura industrial desses países para o fomento, para o desenvolvimento dessa guerra. Então, é muito comum durante períodos de guerra ocorrer uma reconfiguração industrial, ou seja, você tinha uma indústria, sei lá, têxtil, que fazia roupa. E a partir do momento que você se envolve nessa guerra, essa indústria têxtil vai passar a fabricar roupas para soldados. Ou você tinha uma fábrica que produzia, sei lá, parafuso. Agora essa fábrica vai produzir armas, beleza? Ou seja, todo o aparato industrial desses países fica focado na guerra, beleza? Então, não tem tanto foco assim em importar os produtos vindos da América Latina ou de outra parte do mundo. Como assim, professor? Seguinte, durante uma guerra mundial, você não está tão interessado em importar café. Você não está tão interessado em importar cana-de-açúcar. Você não está tão interessado em importar chá. Entenderam? Você está preocupado em produzir armas, produzir infraestrutura para poder combater na guerra, para poder lutar na guerra. Ao mesmo tempo, você também não está focado em exportar componentes industriais para o Brasil. Compreendem? Você não está preocupado em exportar um produto aleatório para o Brasil. Percebem? A estrutura econômica dos países não se mantém como era antes da guerra. Durante o período de conflito, o foco é em atender às necessidades da guerra. Então, importações vindas de países latino-americanos ou de outros países do mundo diminuem muito, quase chegam a zero, e as exportações para esses países também diminuem muito. Isso que acontece? Esses países eram tradicionais fornecedores de produtos industrializados. Então, assim, você está num país, só para a gente ter em mente, a América Latina, ela historicamente, desde o processo de descolonização, ela sempre foi muito dependente das importações vindas de países desenvolvidos. Por quê? Porque o processo de colonização feito aqui na América Latina, como a gente já viu em outras aulas, foi focado na exploração. Como assim exploração? Exploração de todos os recursos naturais que essa região poderia fornecer aos europeus, que eles poderiam comercializar na Europa. Tranquilo? Então não tinha uma intenção de conexão entre esses países ou uma intenção de desenvolvimento de um parque industrial, de uma complexificação da economia desses países, não. O único foco era explorar e exportar para a Europa. Ou seja, quando esses países sofrem um processo de descolonização, de independência e logo depois a república, obviamente, né, há um cenário em que eles não têm uma base econômica para comercializar, para serem competitivos no cenário internacional. Porque enquanto o Brasil estava exportando café, cana-de-açúcar, açúcar, látex e outros produtos primários, Estados Unidos estava exportando carro. Estão entendendo a diferença? Ou seja, todos os componentes e alguns produtos inteiros, o Brasil e outros países latino-americanos precisavam importar, porque a gente não tinha infraestrutura aqui dentro do nosso país, e mais uma vez, de outros países latino-americanos, para desenvolver esses produtos, para atender as necessidades tanto das pessoas quanto do próprio governo, do próprio Estado. O Estado também precisa de certas infraestruturas para funcionar, que ele importa de outros países, assim como a população local também precisa, a população nacional desses países também precisa de certos produtos. Por exemplo, carro não era nem tão popular nesse momento, né?
Mas vamos pensar que o carro estava crescendo nesse período e uma parte da população brasileira estava andando muito de carro. Durante esse período não ia dar mais para andar, porque a importação desses carros vindos de outros países não estava rolando porque eles estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Tá? Está deixando claro, essa importação de carros não era tão desenvolvida nesse momento. A gente está no início do século XX. Foi só para vocês entenderem, tá bom? Então, houve um cenário bastante complexo para esses países, porque eles literalmente se viram com a mão na frente e outra atrás, sem ter como abastecer os seus mercados internos com elementos, com produtos básicos, que eles não podiam suprir essas necessidades porque eles não tinham a produção interna. Olha, novamente, como que o desenvolvimento industrial nacional é fundamental para um país ser independente no cenário internacional. É um exemplo. Na verdade, o Brasil teve 3 exemplos. A América Latina teve 3 exemplos e continua no mesmo erro. Enfim, os países desenvolvidos direcionaram seus recursos para a guerra. E o que isso fez? Isso estimulou o desenvolvimento industrial de México, Brasil e Argentina, além de outros países da América Latina. Percebam, outros países da América Latina também fizeram esse processo de reconversão. Não vou falar dele daqui a pouquinho. Mas não tiveram um peso e uma força tão grande quanto México, Brasil e Argentina, porque esses 3 países já eram grandes economias nesse momento por conta das exportações que desenvolviam, né, e que fez com que suas economias ficassem tão grandes. Então eles tinham mais capitais para reinvestir na indústria. Por isso que esses 3 países ficaram hoje em dia conhecidos como emergentes. Desde lá de trás, tomaram a dianteira no processo de industrialização, tinham mais capitais para reinvestir na industrialização e se desenvolveram PIBs, economias mais pujantes, mais desenvolvidas, mais complexificadas. Tá bom? E aí acontece, esses países, olhando que não tinham mais como importar certos produtos, eles pensam, se a gente não tem como importar, vamos produzir aqui dentro. E esse processo é o que a gente chama de substituição de importações. Esse conceito é extremamente importante para vocês. Extremamente importante, porque até hoje, no século XXI, o Brasil faz isso. Não só o Brasil, como tantas outras economias do mundo, né? Mas voltando para a nossa aula. Então, esses países, eles começaram esse processo de substituição de importações. E o próprio nome já diz muito, tá? Você dependia das importações vindas de países desenvolvidos. A partir do momento que esses países estão envolvidos em uma guerra e você não pode mais importar esses produtos, você começa a desenvolver internamente. É uma substituição de fato dessas importações. O nome é muito didático, tá? E aí a gente começa a ter um desenvolvimentozinho ali de algumas indústrias, principalmente do ramo têxtil, tá? Roupa. E aí vem a crise de 29. Olha só, a Primeira Guerra Mundial acaba em 18, em 29 aí a gente já tem uma outra questão que vai impactar nesse sentido na América Latina. O que acontece? Houve um crescimento da economia dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Antes dessa guerra, os Estados Unidos já vinha crescendo muito sua economia. Como eu falei, o processo de colonização dos norte-americanos e dos canadenses foi bem diferente daquele que aconteceu aqui na América Latina. Enquanto a colonização deles foi de povoamento, a nossa foi de exploração. E o próprio nome também já é bastante didático. Então, no finalzinho ali do século XIX, os Estados Unidos já vinha crescendo sua economia de uma maneira bastante robusta. No início do século XX, que é onde nós estamos nesse momento, ele já era uma economia bem complexa e cada vez galgando mais e mais postos no cenário internacional. E aí vem a Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Europa guerreando. Os Estados Unidos estavam fazendo o quê? Fornecendo matéria-prima para a Europa, fornecendo alimentos para a Europa, produtos industrializados e capitais. Quando a gente pensa em capitais, a gente tem que considerar que esses capitais vão na forma de empréstimos. Ou seja, uma guerra estava rolando solta, os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra, lutando inclusive,
Mas os países europeus eram os mais envolvidos nesse processo. Tanto que os seus territórios ficaram destruídos. Os Estados Unidos, percebendo isso, falou: pô, eu vou exportar uns produtos aqui para essa galera. Matéria-prima, alimento. Durante uma guerra ninguém planta nada, tá, gente? Porque terra arrasada, é uma guerra. Pessoas morrendo, cidades destruídas, ninguém vai... Opa, peraí que eu vou plantar aqui rapidinho. Não. Então, os Estados Unidos ficavam exportando alimentos, matérias-primas, produtos industrializados. Ele reconfigurou toda a sua indústria para atender a demanda da guerra na Europa. E empréstimos para esses países. O país está quebrado, literalmente quebrado, tanto economicamente quanto infraestruturalmente, tudo. Está tudo quebrado porque está sendo bombardeado, porque está numa guerra. E ele precisa de dinheiro para comprar todos esses produtos que os Estados Unidos e outros países também estavam fornecendo. Armas, matéria-prima, alimento, enfim. Aquilo que já não produz internamente. De onde que ele pega esse dinheiro se ele não está produzindo nada para exportar? Ele pega emprestado dos Estados Unidos. Então, com o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele sai com muito mais força do que ele entrou. Olha só que interessante, que complexo. A economia norte-americana começa a pegar um escopo que ela tem hoje em dia com o final da Primeira Guerra Mundial. Ela já era grande antes e no final ela cresce muito mais por conta dessas exportações que ela vinha desenvolvendo para a Europa. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, esse primeiro GM, a Primeira Guerra Mundial, tá? 2 GM, a Segunda Guerra Mundial, beleza? Após a Primeira Guerra Mundial, quase toda a Europa devia aos Estados Unidos. Quase todos os países europeus estavam devendo grana para os norte-americanos. Então eles lucraram durante a Primeira Guerra, e assim que a Primeira Guerra Mundial acaba, ele fala assim: interessante, agora me paga. E aí ele vai acumulando capital, mesmo com a guerra encerrada. Porque os países europeus, eles foram pagando de pouquinho em pouquinho, conforme eles iam desenvolvendo sua base industrial, iam exportando seus produtos, ganhando robustez no mercado externo, e eles iam pagando os norte-americanos. Então olha só que interessante, no final da Primeira Guerra, a Europa inteira praticamente devia aos norte-americanos. É uma estratégia cruel, mas é uma estratégia que os norte-americanos se utilizaram pra caramba, tá? Com isso, houve a diminuição das importações de produtos norte-americanos. A Europa praticamente recuperada dos prejuízos causados pela guerra. Isso é muito interessante também. Porque essa Europa que dependia dos Estados Unidos, né, estava pagando os empréstimos feitos durante o período de guerra para os norte-americanos, essa Europa em um dado momento vira e fala: pô, Estados Unidos, já estou praticamente reconstruída, valeu aí pela ajuda, valeu pelos empréstimos, mas está aqui, ó, bum, teu dinheiro. E o que começa a se desenvolver nos Estados Unidos? Um grande impacto na economia. Por que esse grande impacto começa a ocorrer? Seguinte, olha só. Os norte-americanos, desde o período de guerra, estavam exportando que nem uns loucos para a Europa. Toma produto. Você quer matéria-prima? Toma matéria-prima. Você quer arma? Toma arma. Você quer produto industrializado? Máquina? Toma máquina. E vendendo. E lucrando horrores. Eita, já passou muito de 20 minutos. E a partir do momento que a Europa falou: valeu, Estados Unidos, já tô suave, aqueles donos de empresas, de indústrias, olharam e falaram: o que eu vou fazer com tanto produto estocado aqui? O que começa a acontecer? As margens de lucro diminuem, os produtos estocados continuam estocados, demissões, falências, enfim, crise econômica generalizada. Isso é o crash da Bolsa de Valores de Nova York, ou também podemos chamar de crise de 1929. Pegaram? Então, é isso. É uma crise que impacta os norte-americanos, que vai gerar um cenário propício
para o crescimento industrial dos países latino-americanos, tá bom? Mas vamos ver isso na próxima parte, pois já chegamos a mais de 20 minutos, tá bem, gente? Então, até daqui a pouco.